Jorge Henrique com certeza foi muito importante ao Corinthians. Não é maluquice alguma dizer que o auge da sua carreira foi no próprio timão. Ele nunca foi um craque, isso acho que todos concordamos. Porém, ele sempre soube o que era ser jogador do Corinthians. Não pipocava em clássicos e jogos importantes. Quem aí lembra do chute no vácuo contra o Palmeiras? Além de que, ele era um jogador que os técnicos gostavam. Não era um fazedor de gols, mas sempre ajudava o time em si. Se precisasse, voltava para marcar. Não era um problema para ele. Porém, Jorge Henrique fez a maior cagada da vida dele. E foi bem no auge da sua carreira. Acompanha essa história comigo. O ano era 2013. Naquela mesma semana, o Corinthians tinha sido eliminado pelo Boca Juniors na Libertadores. E naquela mesma semana, o Corinthians iria ter um jogo pelo Paulistão contra o São Paulo dentro do Morumbi. Na manhã de sábado da mesma semana, o técnico Tite iria fazer um treino para preparar o elenco para o jogo do dia seguinte. Porém, Jorge Henrique estranhamente chega atrasado. Tite desconfia do jogador e pergunta do motivo daquele atraso. Jorge Henrique, de maneira ingênua, conta uma mentira ao técnico do timão. E ele poderia ter contado a verdade, não é? Era um sábado de manhã. Por que mais um jogador chegaria atrasado? Tite com certeza já deve ter lidado com situações desse jeito. Ele tinha anos de carreira. A mentira do Jorge Henrique foi bem pesada. Ele disse ao Tite que na madrugada de sexta para sábado, o filho dele adoeceu e estava com suspeita de dengue. Tite se sentiu envergonhado e pediu desculpas ao próprio jogador por estar abordando ele daquela forma. Ficou tudo numa boa. Porém, naquela tarde de sábado, Tite reuniu todo o elenco na concentração e pediu desculpas ao Jorge Henrique mais uma vez. Porém, na frente de todos os jogadores, dizendo que havia desconfiado de algumas ações do jogador. Mas já estava tudo resolvido. Mas todos sabemos que não estava. Aquele sábado realmente foi muito grande. Agora de noite do mesmo sábado, Tite recebe uma ligação do presidente da época do Corinthians, Mário Gobi. Ele informa o Tite que o Corinthians recebeu uma ligação da Polícia Militar de São Paulo, dizendo que uma mulher estava ameaçando levar para a imprensa uma situação para expor um jogador do Corinthians, que bateu no carro dela na noite de sexta-feira. E esse jogador era Jorge Henrique. Tite recebeu aquela notícia com decepção. A desconfiança dele realmente estava correta. Jorge Henrique não só mentiu ao Tite, mas também foi para a balada e bateu no carro de uma mulher na saída da mesma balada. Com muito peso no coração, Tite afasta o jogador do clássico do dia seguinte, alegando problemas pessoais. Corinthians, em primeiro momento, quis deixar isso baixo, mas não demorou muito para a imprensa descobrir o motivo do afastamento do ídolo corintiano. Após esse acontecimento, Tite e Jorge Henrique conversaram. Jorge Henrique se desculpou, mas o técnico disse que não havia mais clima para o jogador se manter no elenco, assim saindo em 2013. Por que eu digo que o Jorge Henrique destruiu sua própria carreira? Porque ele nunca mais foi o mesmo desde que saiu do Corinthians. Pode ter jogado em grandes times como Internacional e Vasco, mas nunca conquistou ou jogou como foi no Corinthians. E é uma pena. O Jorge Henrique na época era um jogador muito importante. Mas uma má decisão do jogador acabou com uma história maior que ele poderia fazer no timão. E aí, gostou? Se inscreve no canal para não perder mais nada, tamo junto!